Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. No episódio de hoje, nós estamos com a Jéssica Massinelli num bate-papo sobre a cultura tradicional iorubá para conhecer mais sobre essa cultura, tirar alguns preconceitos e saber mais sobre essa cultura tão rica. Então, Jéssica, fica à vontade, se apresenta para quem não te conhece e fala um pouco sobre você. Vamos lá, sejam todos bem-vindos. Quero que todos se sintam acolhidos. Meu nome é Jéssica. Eu nasci dentro de uma religião de matriz africana, tá? Eu sigo a Umbanda desde sempre. Nesse meio do caminho, quando criança, fui iniciada no Candomblé. Na vida adulta, me foi apresentado o culto tradicional iorubá, me foi apresentado Ifá, me foi apresentado o orixá nessa outra ótica que não chegou até o nosso país. E ali eu comecei a estudar e eu entrei, assim, numa pira naquilo, porque a forma de ver a vida, a forma de levar a vida é muito diferente, se torna uma filosofia de vida, tá? Se torna mais do que uma religião, eu acho que é uma filosofia de vida. E a partir dali o jogo de búzios veio para minha vida, o sacerdócio veio e vem as orientações em cima de. Então, poder levar essa religião, levar essa filosofia para as pessoas, muito além do que chegou aqui no Brasil, porque as pessoas têm toda uma visão do orixá que chegou aqui no Brasil, sem entender todo um fator histórico que aconteceu por trás. E ter a oportunidade, eu fui até a África, eu fui entender como é isso, eu convivo com africanos e ver que é muito diferente e poder olhar e falar, nossa, tem como a gente trazer tudo isso para a nossa vida e ter uma vida um pouco mais saudável. Olhar para o jogo de búzios não como algo tipo, eu só vou ter a minha mulher, ou eu vou ter fulano, eu vou ter ciclano, não, mas como, o que eu faço com a minha vida agora? Qual que é a orientação? Qual que é o direcionamento? Como que minha vida fica melhor? Porque como um oráculo de apoio para direcionamento é uma das coisas que me encanta. E você comentou que você cresceu na Umbanda e aí teve essa iniciação do Candomblé e a gente sempre vê essa questão meio de conflito entre as duas tradições. E como foi desde pequena conviver com esses dois lados? Quais são as diferenças? Como é que é ter essa visão mais aberta para depois chegar no culto tradicional? Para mim, a infância foi extremamente normal. A minha avó era mãe de santo, então a minha infância foi dentro de um terreiro. Então, qualquer coisa que fosse fora do contexto e orixá, o guia, eu aprendi que quando eu tinha um problema, eu tinha que chamar por Exu Veludo. E não, tipo, ajoelhar e chamar e clamar por Deus. A minha avó falava, chama pelo guardião dessa casa, chama por Exu Veludo. Você tá com um problema? Ó, vai ali no pé do preto velho. E eu converso muito isso com os meus filhos. Eu tenho muito essa dificuldade. Eu vivi de uma forma onde o cristianismo não foi imperado, apesar de eu ter estudado em colégios evangélicos, católicos, isso não foi imposto na minha vida de uma certa forma. Então, eu cresci de uma forma livre, e isso para mim faz que eu seja muito aberta a outras religiões. Eu tenho uma cabeça muito boa quanto a isso, mas para mim foi muito natural. Eu falo que às vezes até o que foge um pouco disso para mim não é muito natural, porque não foi a minha criação. Porque normalmente as pessoas que elas têm uma vida e depois elas conhecem as religiões de matriz africana, elas têm uma visão mais católica e aí vai fazendo as devidas associações, vai entendendo, coloca Deus, mas para eles não, né? É uma visão completamente diferente, né? Você já tem ali o pedido direto, né, à entidade, esse convívio desde pequena, né? E como é uma questão de que é uma tradição passada de pai para filho do catolicismo, mesmo aconteceu nas religiões de matriz africana para você, né? Não, eu não tive essa transição. Para mim sempre foi, ó, a gente vive isso aqui e nunca foi imposto do tipo, você é obrigada a seguir isso. Mas você tá ali, você tá inserido no meio, você faz parte. Então, assim, você tá com um problema de saúde, nossa, vamos tomar um passe aqui, ó, vamos benzer, vamos passar um benzimento, ó, toma essa garrafada que só Deus sabia o que tinha dentro e toma isso aí que cura. Então, assim, tudo, ele vinha dessa medicina mais ancestral, daquelas mulheres fortes da família que
que cultuavam isso que lá atrás poderia ser chamado de bruxaria, então tudo elas faziam com ervas, reza, e funcionava. E assim, às vezes a gente acaba tendo um preconceito, porque tudo isso vindo de uma cultura europeia é ótimo, mas quando vem da cultura africana a gente fica com o pé atrás, quando na verdade o conhecimento ancestral, ele carrega todo um fundamento para promover uma vida melhor, né? Até que você comentou, utilizar o jogo para ter uma noção de como resolver os problemas da vida e não só naquilo que é o seu interesse de amor ou um problema financeiro, né? Sim, e assim, muitas vezes a pessoa chega assim com uma questão financeira, só que o jogo ele não vai te dizer somente o porquê que... Ele não vai só te falar, olha, vamos aqui fazer uma macumba aqui, ó, para Ogum, porque Ogum abre os caminhos e você vai ter teu dinheiro. Não, cara, a primeira coisa que a gente vai entender é o porquê que esse dinheiro não tá chegando em você. Ah, olha só, pelo seu joguinho aqui, eu tô vendo aqui, teu dinheiro não tá chegando em você porque você não tá fazendo o devido esforço, porque você faz questão de ser desagradável com seus colegas de trabalho, porque você não faz esforço. A gente só é promovido, a gente só é coroado por uma comunidade. Então você tem que conquistar a tua comunidade, você tem que fazer um trabalho, você tem que fazer teu esforço. A prosperidade, ela vem depois de um esforço que é recompensado, não tem varinha mágica. E aí você dá toda uma orientação para a pessoa dentro do que ela precisa ter de comportamento, não somente o que a varinha mágica do ritual. As pessoas elas chegam em mim muitas vezes querendo que eu faça milagre. E eu falo para todo mundo, gente, se eu fizesse milagre eu já tinha feito na minha vida. E não tenho a varinha do Harry Potter, não vou te vender isso, não vou te dar isso, mas eu vou te dar ferramentas para que você melhore sua vida e tua vida também não fique na mão de ninguém. O ritual, ele vem sim como algo complementar, mas ele vem para te dar aquilo que te falta energeticamente. Agora, como que você vai metabolizar isso na tua vida? É com as suas ações, é com o teu comportamento. Então, assim, não adianta falar, eu não dou certo em trabalho nenhum, mas, poxa, não dá certo em trabalho nenhum, por quê? Porque é desagradável, porque chega atrasado, porque não tem comprometimento, porque fala grosso com as pessoas, porque empurra com a barriga. Então, o jogo de búzios ele vai trazer esse tipo de orientação também. Ele traz a raiz do seu problema. Caramba, a pessoa coloca esse estigma de um problema que ela tem, que ela não consegue resolver, mas ela não vê que isso é um problema pessoal dela, né? O dia a dia dela. Ela tá sendo, de alguma forma, não responsável consigo mesma, né? Ela não quer assumir uma responsabilidade, não quer assumir pelos erros que tá cometendo. Você tá só terceirizando a culpa e tá tudo bem. Exato. E no culto tradicional, essa é uma característica muito interessante sobre o africano. Não cabe terceirização de culpa. A primeira coisa que me encantou assim na tradição iorubá foi conhecer a dinâmica deles com o ori, com cabeça, com o seu divino. E a hora que você vai aprendendo e você vai estudando, você vai entendendo, a primeira coisa que você aprende é, de acordo com o problema que eu estou, com a situação que eu estou, a se perguntar qual que é a minha responsabilidade sobre isso. Então, você vai tirando as terceirizações de culpa e a pessoa acaba progredindo 10 vezes mais, porque ela vai entender que ela não tem muleta e que não adianta ela pegar a muletinha e dar na vida do outro. Ah, porque meu pai... Não, teu pai não tem culpa, meu amor. Você teve um problema ancestral, sim, eu concordo, nem todo pai é maravilhoso, mas o que você vai fazer com isso? Essa visão, ela também se aproxima um pouco da astrologia, que tenta explicar que você não é assim por causa do seu signo, e aí também viria de encontro naquilo que você não é assim por causa do seu orixá, não é assim porque... Com certeza. Você não é estressado porque você é de Ogum. O Ogum tá pouco se importando porque você não tá assumindo a sua responsabilidade com a sua própria vida. Então Exato. Muito mais além. Vai muito além, e as pessoas elas ainda mistificam isso. A primeira pergunta que me fazem, qual é o meu orixá de cabeça? Aí a pessoa fala, sei lá, você é da Oiá, você é da Yansan. Ah, mas eu não sou briguenta. Tá, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, mas eu não sou fofoqueira para ser da Iemoja, porque criou um estereotipo aqui no Brasil, onde o orixá tem muito a ver com a essência da pessoa. E o culto tradicional, primeiro que essa história de um orixá de cabeça, ele já nem é muito bem definido, tá? A pessoa tem orixá de que ela tem necessidade de culto, mas o orixá de cabeça dela é ori. É o teu ori, é o teu divino, é o teu sagrado. E o teu sagrado, ele é único, ele é como a sua impressão digital. O seu ori não vai ser igual ao meu, que não vai ser igual ao do teu pai.
cada ori ele é único, ele é divino. Então, cada um de nós tem o nosso divino, e esse divino precisa ser cultuado, ser cuidado. Ele vai ter suas deficiências, seus medos, suas inseguranças, e aí o culto do orixá, ele vem para lapidar aquilo, para que ele se torne um ori melhor, para que ele se torne um ori nobre. Então, a gente vai lapidando isso para cada vez mais esse ori ficar bom e atingir o seu ápice. Então, a ideia é muito mais essa. Então, se a pessoa chega aí pra mim, porque eu sou filha da Yansan, eu sou briguenta. Não, meu amor, briguenta é você, Yansan não é. Yansan vai te ensinar a ter coragem, a sobrepor com inteligência, a ser leal. É um outro caminho, não é esse caminho do eu sou. Então, é essa visão que eu tento passar até para quem vem chegando agora, filhos novos, o pessoal que vem tendo curiosidade de adentrar o culto tradicional. Eu venho falando, tipo, tudo que vocês aprenderam até aqui, se abre para o novo, se abre para um novo estilo de vida. É olhar para o orixá como um mestre que vai te ensinar a ter uma qualidade, que vai te cobrar que você tenha certas atitudes, Exato. Porque elas te tornam uma pessoa melhor, mas não uma chaga, você é assim por causa disso. Não, você precisa tradicionar. Até porque quando a gente fala de um orixá dentro do culto tradicional, muitas vezes a gente vai falar de iniciação. Então, adianta você se iniciar na Oxum e não ter a nobreza dessa mulher? Essa mulher, ela é nobre. Essa mulher, ela fala sobre gentileza, ela fala sobre amor próprio, ela fala sobre respeito, ela fala sobre educação, ela fala sobre unir os povos, ela fala sobre trazer vida, ela traz a água, ela traz vida. Adianta você carregar tudo isso dessa mulher e não ter um terço do comportamento dela? Você tá... Aí acaba tornando todo o culto, toda a tradição em algo que de fato sofre o preconceito que sofre, né? Porque as próprias pessoas são fruto desse preconceito, né? Exato. E existe essa rixa, não adianta. Todo mundo, principalmente ali entre a Umbanda, Candomblé e o culto tradicional entrou nessa leva agora que as pessoas querem discutir se o culto tradicional está correto, se Fá está correto, se o culto brasileiro, o candomblé, está correto. E o que as pessoas não entendem é que são religiões, por mais que cultuem orixá, são religiões extremamente diferentes. O culto tradicional é como ele nasce na sua origem, na África, dentro da Nigéria, porque não é na África inteira, gente. A África é gigantesco e cada pedacinho da África tem a sua cultura, a sua religião, o seu... Então a gente está falando, quando a gente fala de orixá, a gente fala de um culto nigeriano, em sua máxima, tá? Pouquinhas cidades fora da Nigéria com orixá. Então, a gente fala de um culto nigeriano, que quando vem para o Brasil, a gente tem que lembrar que a gente sofre um processo histórico aí de escravidão, onde negros são trazidos para cá e são colocados numa senzala. Só que nessa senzala eu não tenho só o nigeriano. Eu tenho o povo do Benin, que cultua Vodum, eu tenho o povo de Angola que cultua Inquice, e eles são todos colocados juntos, e nenhum deles tem uma liberdade de culto para cultuar o seu culto da forma que ele é. E nisso tudo a gente tem o europeu inserindo, catequizando, querendo colocar o santo, e eles precisam dar uma forma de funcionar juntando a religião dos três, mais o que o branco está impondo para eles. E aí, disso daí nasce o candomblé brasileiro. Então, o candomblé brasileiro, muitas vezes a gente vai falar dessa mistura assim, de orixá, de inquice, de vodum e do santo, porque faz parte, foi como foi constituído aqui no Brasil. Então, o candomblé ela é uma religião diaspórica, de matriz africana, mas constituída de acordo com as necessidades do Brasil, porque até a mesma língua esses negros não falavam. Foi um caminho de sobrevivência e não a religião pela religião, né? Foi um caminho de sobrevivência, foi uma resistência para que essa religião pudesse continuar existindo de alguma forma. Então, em vez da gente discutir quem está certo, quem está errado, eu acho que cultuar o candomblé aqui no Brasil é válido, é uma religião nossa, é uma religião que foi criada aqui, que não pode perder sua essência. Mas não dá para ficar brigando se o nigeriano está certo, se o rapaz do Vodum lá do Benin tá certo, porque a gente nunca vai chegar se a gente for querer viver o culto daqui. Então a gente tem duas escolhas. Ou eu abandono o orixá que eu vi até aqui e abraço o nigeriano, ou o Vodum, abraço aquilo ali,
ou eu vivo o que está aqui, mas não dá para ficar tentando levar o nosso e pôr na caixinha deles e nem trazer o deles e pôr na nossa caixinha. Porque são crenças e culturas diferentes, estilos de vida, influência, colonização. A gente está falando de 1000 coisas no meio do caminho. A questão da vestimenta, a questão do cotidiano, até das opções de trabalho, as formas de cultivo. Então, assim, nós somos um país que foi colonizado por diversas culturas e que adaptou e está tentando ditar uma regra, né? Não vai na origem, né? Nós pegamos e adaptamos tudo ali para sobreviver. A gente é uma miscelânea de tudo e tá tudo certo. Então, assim, como que eu vou falar aquela Oxum linda brasileira? Porque ela é linda, mas ela tá ali com aquela saia da europeia que usava na época, com aquela saia cheia de anágua, aquilo ali era europeu. O chapéuzinho de caçador de Oxóssi, aquele chapéu era o chapéu do europeu. Então, assim, aquilo tudo foi colonizado, sim, aqui. E a gente não vai dizer que não. Eles sofreram isso, e dizer que não é a gente também anular o processo histórico que aconteceu com eles. Então, sim, aconteceu, e naquela época foi a forma que eles acharam de fazer o culto deles, e tá tudo certo. E a gente não tem, por exemplo, esse referencial histórico dentro, por exemplo, da Igreja Católica para saber se o santo era de fato daquela forma ou se ele foi travestido de uma forma para ser mais aceito dentro da cultura durante o período de exploração e expansão da cultura humana ali pela Europa, por questão de dominação. Então, a gente olha por um lado que está mais em alta, né, que conseguiu um espaço, mas esse processo de pegar conceitos culturais e se adaptando para a questão de expansão aconteceu no mundo como um todo, né? Aconteceu no mundo como um todo. A própria Nigéria foi colonizada pelo Reino Unido. Então, assim, a gente vai começar... Não adianta falar que você vai para a África. Eu fui para a Nigéria achando que eu ia encontrar um templo de macumba a cada esquina, achando que eu ia encontrar um Ilê Orixá por esquina. E aí você anda por lá, você vai encontrar uma porcentagem assim de uns 10% de religião tradicional. O restante, os outros 90%, ou é católico ou é islâmico. Então você encontra uma igreja islâmica por esquina, você encontra uma igreja católica com fundamentos ali do Reino Unido por esquina, mas você não encontra o orixá por esquina. E eu tinha essa visão errada de que eu ia chegar lá e eu ia, bom, tô em casa, né, vou encontrar o Oxum em qualquer lugar. Não, você não vai. Nossa, e como é essa recepção nigeriana com a questão dos brasileiros, com a questão de esses 10% abrir o culto que talvez esteja sendo cada vez mais reduzido, tem esse contraste com a cultura muçulmana, como que é essa vivência para eles lá? Bom, eles adoram receber gente, mas ainda é um país perigoso, então não recomendo ninguém ir sem ter um respaldo, sem ter uma escolta aí de qualquer jeito. É um país que você já sai muitas vezes do avião escoltado, porque existe questão de sequestro, existe o muçulmano, existe 1000 coisas ali acontecendo, então você vai andar o tempo todo com escolta dentro do país, mas eles são extremamente receptivos, tá? Para todo mundo que quer aprender, que quer viver aquilo, eles abrem a casa deles e vão tentar te dar o melhor que tiver. E você anda na rua, é surreal, assim. Todo mundo quer te conhecer, todo mundo quer pôr a mão em você, todo mundo quer pôr a mão, as crianças querem pôr a mão no teu cabelo, até porque eu sou branca transparente, né? Eu fujo da realidade deles ali. Mas, assim, eles são muito calorosos. E aí você vai andando na rua, você vai percebendo. Uma das coisas que a gente já conversava muito o nigeriano, ele não tem essa questão que a gente tem aqui de crise de ansiedade, depressão. É uma coisa que ainda não chegou lá. Você começa a perceber, até meu marido vai muito para Angola a trabalho, você vê até o angolano, eles têm uma questão de postura corporal. Se você perceber eles andando, eles estão sempre com aquela postura de autoconfiança. Então você olha as crianças, elas são incentivadas a ter autoconfiança. Então você olha aquelas mulheres, elas não estão nem aí se elas estão um pouquinho acima do peso. Elas estão toda bonita, toda enfeitada. Aí, às vezes, eles tocam alguma coisa no meio da rua, alguém para, elas param todas para dançar, independente do corpo. E, assim, eles têm uma postura de autoconfiança que eles não entendem essas coisas que a gente aqui sofre. Quando a gente começa a falar com eles de ansiedade, depressão, síndrome do pânico,
Isso para eles é fora da realidade deles, porque eles são criados a ter autoconfiança para sobreviver, a ter uma cabeça saudável. Então, assim, a tua cabeça precisa ser saudável. Então, assim, você vai andando na rua, isso é claro, você vai ver na autoconfiança deles, eles estão ali de cabeça para cima, você não vê ninguém de cabeça para baixo, caído. E a alegria é fora de um padrão. Você fala, gente, a gente tem tudo, tá reclamando do quê mesmo? E talvez essa falta de autoconfiança também que nós temos é por tentar se adaptar muito a uma cultura que às vezes a gente sente que não é nossa, sente ali a ancestralidade batendo. Nossa, eu tento me enquadrar nesse meio e não me encaixo, eu tento me encontrar ali também não é a minha. Então a gente fica tentando pertencer a um padrão, sendo que na verdade aqui é uma mistureba que só lá não, né? Tem essa cultura de base de que você é você, você não precisa se adequar a nada, você não precisa agradar a ninguém, por mais que tenha os problemas civis, mas como você explicou, né, o ori, a cabeça, o ser humano em primeiro lugar é o maior bem que tem. Exato. Exato, e o senso de comunidade é uma coisa que também, para mim, chama muita atenção. E isso se dá também até quando você vai fazer rituais com o africano, quando eles estão no Brasil, e esse senso de pessoas que cultuam a comunidade africana tende a ser diferente. Funciona como um relógio bem alinhadinho, sem essa história do ego, da vaidade. É tipo, hoje eu tô de fato carregando a água, amanhã eu tô limpando, amanhã eu tô presidindo o culto. Então, cada um faz a tua parte para que aquela dinâmica aconteça. Você não vê aquela discussão de quem vai ocupar a posição qual. Todo mundo sabe a sua função na comunidade. Então, assim, as próprias crianças, elas sabem a sua posição. Eu lembro de um episódio na África muito engraçado de pegar, assim, eu peguei a fruta e eu fui dar para um dos menininhos que estavam perto da gente, para ele experimentar, porque eles não comem muito. Ele quis experimentar, eu dei para ele experimentar o abacaxi, ele pôs um pedaço na boca dele, ele quebrou, ele deu um pedaço pro outro irmão, pro outro, aí ele pegou um pedacinho e pôs na boca do nenenzinho. Uau. Então, assim, são coisas que é cultural. Outro dia também o senhor deu um salgado para um dos menininhos que estava ajudando. A hora que chegou os salgados deles, ele veio dividir o dele com o senhor. Então, assim, eles têm essa noção de comunidade. E a gente aqui não sabe o nome do nosso vizinho de frente do apartamento. Realmente, quando eu me fortaleço como comunidade, todo mundo cresce, né? Não, eu estou bem, não é uma visão de ego, né? Não, e tem africanos, nigerianos que vêm para o Brasil para fazer ritualística, e todo o dinheiro que eles arrecadam aqui é dinheiro, às vezes, para sustentar a comunidade o ano todo. E quando a gente fala comunidade, não é só a família dele, é a comunidade daquele orixá. Então, assim, a galera da Oxum que tá ali inserida naquele meio, não vai faltar comida para ninguém, não vai faltar cuidado para ninguém. Então, eles têm muito isso, daquele que conseguiu se destacar e consegue levar um pouco mais para sua comunidade, divide com os outros e os outros apoiam para que a função aconteça. Nossa, e essa visão de terreiro deles em relação ao orixás tem muita diferença da que nós temos aqui, porque aqui a gente tem até essa questão do ego, dos cargos, né? A pessoa quer ocupar um cargo de status, e lá tem essa noção de comunidade, mas essa vivência com os orixás, a questão da incorporação, como que eles têm essa visão com os orixás? Primeira coisa, o orixá ele é familiar, tá? Ele já nasce naquela família e normalmente o orixá na África ele se dá que nem Oió, todo mundo já ouviu falar sobre Oió, a gente vai falar do grande Xangô, que é quem... Então, poucas pessoas ali não vão cultuar Xangô. Todo mundo que está inserido naquela cidade, Xangô é o centro daquilo. Então, em Xangô, eles vão fazer ritual para tudo. Xangô, ele resolve todos os problemas. Quando a gente falar da Oxum, a gente vai falar muito de Oxobô. Então, em Oxobô, Oxum ela é o centro e a maioria daquelas famílias cultuam Oxum. Tem outros orixás inseridos na família? Tem. Mas normalmente, e eu gosto muito dessa visão do tipo, nasceu um filho meu, mas meu filho ele tem um chamado para cultuar Xangô, cara. E agora? Minha família é uma família de Oxum. E agora que eles pegam a criança e mandam para a família de Oió dar estudo. E tá tudo certo. Ou, nossa, eu preciso de um ritual específico de determinado orixá.
chama a família de tal orixá lá, pede para vir aqui que a gente precisa fazer um eboque para essa pessoa. Então, para você entender como isso é bem resolvido entre eles, que eles trabalham todos juntos. Às vezes você vê comunidades, então você vai ver a sacerdotisa da Oiá, com a família da Oiá, junto com a sacerdotisa da Oxum, com a família da Oxum, com a família do Egungun, tratando uma pessoa, porque aquela pessoa precisa de várias coisas, e cada um vai fazer aquilo que é da sua especialidade, da sua expertise, acabou. Eles vão rir no final, vão conversar, vão bater papo, e é sobre isso. Agora, a questão de cargo é muito delineado no sentido, o orixá está naquele predestino daquela pessoa, às vezes, desde pequena, então aquela criança é preparada desde a infância, então todo mundo já sabe qual o caminho vai ser, a comunidade vai apoiar para que ela seja, então, assim, tudo funciona de uma forma muito clara, e quando você foge muito disso, é meio que a comunidade te exclui, você vira o excluído da comunidade, porque você tá destoando de tudo aquilo. Nossa, e é uma visão bem diferente da gente aqui, né? Porque aqui você tem conflito entre orixá, você tem o fulano não se dá bem com o ciclano, você tem a visão de que a pessoa tem o culto e esse culto ele não passa adiante, não, ali é mais como se fosse um mentor daquela região que ajuda aquelas pessoas ali a sobreviver, mais próximo da visão de um herói do que mesmo de um deus europeu. A gente tem uma visão de herói ali, ajudou aquela comunidade a sobreviver, a superar os desafios e a chegar até os dias atuais, né? Uma visão mais heroína mesmo. Sim, e você sabe uma questão que eu vejo uma grande diferença? Aqui no Brasil, o pessoal instituiu o tal do pai e da mãe de santo. E aí você tira o peso da palavra realmente, porque lá a visão deles de pai e mãe de santo é de orientador, de um mais velho, de um mais sábio, mais experiente, que vai te orientar dentro da sua jornada, é de um professor. E aí chega aqui no Brasil, a gente institui o pai e mãe. E aí as pessoas querem que a gente resolva o problema delas, não que a gente oriente. Elas querem que a gente seja a mãe. Mas, poxa, eu tenho você como minha mãe. Não, você está projetando em mim as deficiências da sua mãe. Eu não sou a sua mãe. E é uma das coisas que dentro da minha comunidade eu tento deixar muito claro. Eu não sou mãe de ninguém. Eu sou orientadora espiritual de vocês. Eu vou ajudar, eu vou dar caminho. Tudo que eu puder fazer para que vocês cresçam. Porque se vocês crescem, significa que a minha posição como orientadora deu certo, como professora deu certo, porque eu só dou certo quando vocês dão certo. Então, isso tem que funcionar, mas eu não sou mãe de ninguém. Eu não pego esse peso para minha vida. Eu acho que é uma das coisas que, em termos da religião brasileira, no geral, a gente precisava desconstruir um pouquinho essa visão de pai e mãe. Porque a maior deficiência que eu vejo que acontece dentro dos terreiros é as pessoas buscarem o pai delas naquele sacerdote e esquecer que é uma pessoa humana, que tem defeitos, que tem erros, acertos, que tem uma vida pessoal, não somente uma vida espiritual, e aí acaba se decepcionando, porque quando a gente põe somente como orientador e como professor, ninguém quer saber se seu professor da faculdade tem namorado ou não tem namorado fora, ninguém quer saber se seu professor da faculdade, na hora vaga dele, gosta de tomar uma cerveja, ninguém quer saber se teu professor... Ninguém pergunta isso pro teu professor, todo mundo pergunta se ele é bom naquilo que ele faz. É interessante como isso vai bem de encontro às principais necessidades, né? A gente sempre procura um terreiro, procura uma macumbinha quando algo tá dando errado, ou quando você quer algo que é muito do seu interesse, e aí você acaba deixando se levar porque você tá projetando, e aí você quer que esse problema se resolva por fora, você não quer mudar a pessoa que você é, e aí você vê que tem pessoas que são oportunistas, que às vezes utilizam disso para coisa errada, e quando você se volta para a tradição, você tem o lado mais comunidade, onde você tem a experiência dos mais velhos, você tem ali, olha, eu já passei por isso aqui, eu resolvi dessa forma, talvez assim, de uma conversa com uma pessoa que já está há mais tempo num determinado caminho, né, eu resolvi o meu problema dessa forma, deu certo para mim, eu sei que existem esses caminhos, essas opções, vamos tentar adaptar isso dentro da tua vida e da tua realidade, não
só, ó, pra fora, vamos fazer qualquer coisa que vai resolver fora, mas não vai mudar quem você é. Exatamente. E quando você parte só pro... Você esquece da vivência, da sabedoria do mais velho, de tudo isso, você acaba que você deixa a pessoa terceirizar. Então, o que que ela vai querer? Ela vai querer botar tudo no orixá. Se eu acredito que o orixá faz porque eu já vi o orixá fazer coisas inacreditáveis. Mas eu também acredito que tem coisa que a gente precisa ter o nosso merecimento, a gente precisa ter o nosso esforço para mudar a situação. Então, quando fala de ritualística, eu acredito muito em 70-30. 70% responsabilidade da pessoa, 30% do divino. O divino, ele vem interceder, sim, mas eu não acho que ele tá ali o tempo todo, tipo, pô, meu amigo, você não fez nada e você quer que eu faça tudo? É igual com você consumir um café e achar que ele vai te deixar acordado e você tomar o café e ir pra cama. Agora, você tomar um gole de café e partir para uma atividade, você já vai mais disposto pelo efeito da cafeína. Tem a total sua ação, mas a ação do café ali para te acordar. Então, é uma métrica bem real, a uma visão onde a pessoa ela é responsável por aquilo que está acontecendo e não tá jogando ali a culpa, não tomei café hoje, não vou acordar. Exatamente. Eu acho que é daí que vem todo o meu encanto com a tradição iorubá. É no senso de responsabilização. E a minha vida, ela cresceu muito depois disso. Aonde a gente a gente sai do papelzinho da vítima, sai do confortozinho, sai da coitadolândia e fala, tá, eu não sou coitada de nada. Se eu quero progredir, eu preciso fazer a minha parte, eu não sou vítima. E você começa a ter outras percepções e ações diante do orixá. Beleza, o que eu preciso cultuar? Ah, ótimo, eu preciso cultuar a energia de Exu, porque eu preciso ser paciente, eu preciso estar em ação, eu preciso estar em movimento para que a minha vida restaure. Então não adianta eu querer que um milagre aconteça e eu querer que aconteça comigo sentado na cama chorando, tendo dó de mim mesma. Não dá para você ficar ensinando pro teu ori, pra tua cabeça, que ela não é capaz, que ela é vítima, que ela é o coitadinho, que tudo que aconteceu é culpa da mãe ruim, do pai não sei o quê, da mãe narcisista, coitadinho do meu ori. Porque aí todas as suas ações e os seus comportamentos vão ser coitado de mim. E aí todos os desafios que você encontrar na vida, você não vai tentar sobrepor aquele desafio. Você vai voltar pra casinha do coitado de mim. Só aconteceu comigo porque... E eu acho que esse é o meu grande desafio como oraculista, sempre que eu atendo as pessoas, mostrar que, meu amor, o problema da sua vida, em 99% das vezes é você. Às vezes a gente tem esse 1% que não é você, mas em 99% é você. E que se você me seguir, se a gente seguir isso aqui, ó, você vai ter sucesso. A pessoa ela vai estar promovendo o melhor para a vida dela, né? E você avançou tanto no conhecimento da cultura tradicional e, ao mesmo tempo, você, desde pequena, cresceu na Umbanda. E como é olhar para trás e ver a forma como sua avó cultuava dentro daquilo que ela foi ensinada? De repente, se perguntar se aquilo que você cresceu ouvindo está de fato certo e não pirar a cabeça, falar assim, não, mas... será que o que eu aprendi até hoje é tão errado assim? Foi a forma como chegou até a minha avó, ela me passou com o que ela tinha, né? Porque assim, a gente tem muita essa questão também do conhecimento, né? Cada um absorve com o que tem e passa também com o que tem. Né? Então, como é olhar para trás depois de ter avançado tanto? A primeira coisa, eu tive uma crise de consciência há uns anos atrás, onde eu me perguntava se eu deveria seguir com a Umbanda, ou se eu deveria ficar somente com o culto tradicional, se eu deveria dar continuidade nisso. E isso foi uma discussão entre eu e eu mesma durante muito tempo, tanto que até esse ano foi a última vez que eu tive essa crise, tá? De vou seguir, não vou seguir, mas porque eu estava dividindo o terreiro com uma outra pessoa e a Umbanda estava indo por um caminho que também não estava alinhado com aquilo que eu queria. E um belo dia eu tive um encontro com uma cabocla maravilhosa, que ela virou para mim e falou assim, filha, olha para trás. E aí eu dei um passinho para trás e vi aquela Umbanda que acontecia na garagem, aqueles ensinamentos que eram recebidos, a forma como que aquilo era, e eu olhei exatamente para onde eu estava. Nesse momento foi um dos momentos que eu tomei a decisão de, primeiramente,
seguir a Umbanda, porque é o culto dos meus ancestrais, é o culto que... Como que eu vou cultuar Egungun, a minha ancestralidade, e vou deixar para lá o culto dos meus ancestrais? E o segundo movimento foi abrir a minha própria casa sozinha e poder tocar isso de acordo com a minha essência. E aí, parte disso foi olhar porque aquela mulher ali, ela não estava tão fora, ela podia estar fora em conceitos, mas ela tocava o culto à ancestralidade divinamente, onde ela usava todos os conhecimentos, as medicinas ancestrais, as sabedorias que ela tinha, e que isso pode ser vivido ainda hoje. Eu não preciso ter uma Umbanda glamurosa. E nessa conversa com os meus guias, uma das questões foi, quando a gente foi montar a casa, meus guias não quiseram nem imagem no altar. Eu tenho somente uma imagem no meu altar, o restante é só a quartinha com água. Então, assim, o que meus guias orientaram, aqui você vai fazer a macumba brasileira, você vai fazer a macumba dos seus ancestrais. Lá do lado você toca o teu orixá. Aqui é a macumba dos teus ancestrais. E macumba deles é o quê? É o preto velho, então é a reza do preto velho, é o bate-folha do caboclo, é a magia da pombogira. Então aqui você vai fazer isso. Então, assim, fazer isso é olhar de onde você veio. Então, é parar de entrar nesse conflito do que está certo e do que está errado. Até porque a Umbanda ela é 100% brasileira. Ela nasce aqui, os guias que se apresentam ali são ancestrais nossos, nessa bagunça toda. Então, assim, não faz sentido nenhum a gente ficar tentando misturar tudo. Só que eu tive, sim, essa crise e eu não tenho vergonha de falar, porque, de fato, foi o que constituiu minha casa para o que ela é hoje. Nossa, que visão linda de você abraçar o que é a ancestralidade sem de compreender e não julgar, né? Não virar as costas, ter essa clareza de respeitar e também entender que era a realidade. E assim, não tem como julgar se deu certo. Quando a gente fala de dar certo, é conseguir sobreviver às dificuldades de um mundo há 50, 60 anos atrás, a constituir uma família, você ensinar o que é educação, o que é caráter, o que é respeito, você ajudar pessoas a sobreviver, a conseguir emprego. Então, o dar certo não é só questão de religião, mas a questão de o bem que ela fez à comunidade que ela estava inserida, né? Exato. O que ela fez para a comunidade dela? E segundo, a gente tem que lembrar que há 50 anos atrás, a gente tinha um fator preconceito fortíssimo, onde a polícia batia na porta deles. Não tínhamos a facilidade de um fator estudo, porque aquilo tudo estava nascendo. Hoje a gente tem 1000 fontes para buscar estudo e recurso. A gente tinha o conhecimento deles diante de tudo aquilo para fazer o melhor que podia. Antigamente, fala que uma casa de terreiro ia cobrar uma mensalidade para ela existir. Aquilo não existia, as pessoas batiam na tua porta precisando de um passe, de um benzimento. Então, assim, hoje a gente vai instituindo a Umbanda da forma que a gente pode com o nosso conhecimento. Então, hoje a gente traz um conhecimento administrativo de que a casa precisa existir, de que a casa paga mensalidade, de que a casa tem faxina, de que a casa tem que, se possível, fazer arrecadação de alimentos, as coisas para poder doar. E eles não tinham toda essa visão, falando assim, a nível comunidade, eles faziam com o que eles tinham, eles tiravam do bolso dele. Cansei de ver minha avó tirar alimento do armário e doar para quem precisa. E era assim, tirar da despensa dela e fazer o melhor que ela podia, atender a hora que batiam na porta dela. Então a gente também tem que entender que essa religião ela também se adaptou ao tempo e que a gente tem que sim abraçar o trabalho do nosso ancestral, porque aquilo ali formou quem a gente é. Eu falo para mim que aquilo ali me formou quem eu sou, em termos de visão de vida, de tudo. Então, assim, é fazer o culto dos meus ancestrais. E não tem muito o que ficar tentando dizer quem tá certo e quem tá errado. Tanto que eu falo para todo mundo, gente, eu não quero saber o que você faz na tua casa, na tua macumba, porque a sua panela vai ser mexida pelo teu sacerdote de acordo com a experiência, com a vivência, de acordo com ele. E a gente tem que parar de querer criar uma caixinha para tudo. Essa questão devocional, ela é muito particular, né? Porque aí você vai ensinar as pessoas que vão aprender com você isso, mas você também não pode culpar que elas não tenham essa visão porque elas não tiveram uma infância onde não existia esse lado católico. É realmente uma visão mais aberta, né? E quando chegam para mim e perguntam, mãe, qual banda a senhora toca? Eu falo, eu toco a Umbanda dos meus ancestrais, porque
eu tenho um fundamento ali que vai vir da Umbanda tradicional, mas tem fundamento ali que, com o tempo, se você analisar a forma que aquilo era usado, a gente encaixa numa Umbanda sagrada. Então, assim, se eu for ficar dando nome a tudo, fica complicado. Então, eu toco o quê? Eu toco a minha Umbanda ancestral, é isso aqui que eu toco aqui. E assim, porque Umbanda, a gente aprende no pé do preto velho mesmo, a gente aprende ali dentro da vivência de terreiro. A vivência de terreiro, nenhum curso EAD vai substituir uma vivência de terreiro. Sim, e essa visão de Umbanda de mais aprendizado, ela é completamente diferente da visão de Candomblé, onde não tem esse contato, né? Não tem essa questão das pessoas quererem aprender, né? Você vê que ele só passa o puro preconceito de é uma tradição cheia de luxo, você só cultua o orixá, mas em nenhum momento as pessoas colocam essa parte cultural do aprendizado, de ensinar a pessoa a ser cuidadora de si própria, né? Sim, e essa acho que talvez seja a minha maior discordância com o Candomblé. Aqui, todo mundo que adentra a casa, que quer seguir o culto tradicional, porque eu não misturo a Umbanda com o culto tradicional, cada um toca no seu quadradinho. Mas quem quer seguir o culto tradicional, ou quem já é adepto e quiser fazer as aulas são abertas para todos, porque eu acho que aprendizado nunca é demais, a pessoa tem que aprender, a gente não vai ensinar o que é segredo de fato, porque tem coisa que cabe somente ao iniciado, mas aquilo que é cultural, que é vivência, que vai ajudar para a melhora do olho dela, que vai ajudar para a melhora dela da comunidade, cara, por que não vai estudar? É que eu tenho um fascínio por estudar, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu me encanto por pessoas que gostam de aprender, então eu estimulo isso ao extremo em casa. E até para a pessoa entender a dinâmica de como funciona nosso terreiro, porque uma das coisas para mim que vai funcionar muito é que eu trago essa visão um pouco do culto tradicional até para tocar minha Umbanda, do tipo, aqui é uma comunidade, aqui todo mundo é importante, ninguém é melhor que ninguém, vocês precisam aprender, vocês precisam... Assim como eu limpo o chão, todo mundo tem que saber fazer um pouco de tudo, todo mundo tem que crescer. Então eu já trago essa visão até para dentro da minha comunidade. Então até para isso fazer sentido para eles dentro do senso de comunidade, do tipo, não é só teu irmão não, onde você fala, ai, meu irmão, e tira foto bonitinha. Não, cara. Você já perguntou se teu irmão teve um dia bom? É muito fácil você reclamar. Nossa, passou por mim e não me deu nem oi. Aí você vai descer a lenha no teu irmão. Você já perguntou o que teu irmão tá passando na casa dele? Você já perguntou se você pode ajudá-lo? Antes de criticar o porquê que ele não te deu boa noite? Às vezes aquela pessoa que tá ali frequentando, ela sofre preconceito na própria casa, ela tá indo ali procurar um refúgio e ela não consegue nem explicar o que ela tá passando, mas você tá criticando e julgando, né? Ninguém sabe o que a pessoa tá vivendo. E se você não perguntar... Então, por isso que eu falo que a comunidade ela tem que primeiro cuidar da própria comunidade antes de sair abrindo e falando que faz um trabalho caritativo bonito para os outros. E a comunidade está toda doente dentro. Então, a gente tem que começar cuidando de dentro. Sim, e a pessoa também acaba pensando e tendo uma visão do culto hoje em dia muito através de uma lente, né? Esse culto tem que ser bonito para fora, tem que ser as imagens bonitas, tem que ter uma música bonita, tem que tá tudo instagramável, mas esquece de fato olhar para aquilo que realmente importa, que é se você tá feliz, você tá conseguindo lidar com o seu dia a dia, você não tá depressivo, você tá de repente passando por algum tipo de abuso, você tá passando por uma necessidade dentro da sua própria casa ali, alguma coisa não tá legal e você não consegue abrir isso para falar porque só importa se tá bonito ou não, né? Ninguém olha para esse lado de... E ninguém pergunta, e assim... E aí todo mundo põe que é feio. Então, o que a gente já se deparou várias vezes é a pessoa tá passando necessidade, às vezes, de alimento em casa e ela tem vergonha de falar que ela tá passando por dificuldade porque ela já tá se sentindo incapaz de prover a família dela, ela já tá sentindo mil coisas e ainda vai vir o julgamento, ainda vai vir a fofoca, ainda vai vir o disque-me-disque. Então, assim... A gente tem que buscar ter um ambiente saudável. Eu acho que essa é a base de qualquer culto, é buscar ter um ambiente onde seja saudável para que aqueles membros consigam falar. E é buscar entender, teu irmão tá bem? Por que ele estava num dia ruim? Nem sempre a pessoa vai querer falar, mas mostrar que, olha, eu tô aqui, estamos junto. E se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E às vezes o ajudar tem dia que a pessoa só precisa de um abraço.
e de um vai ficar tudo bem. Essa nossa visão mundana é muito contrastada pela visão que as entidades têm, né? Dessa visão fraterna, né? Não olhar o outro com interesse do aquilo que ele pode me dar ou aquilo que eu posso dar a ele, mas qual que é a necessidade que ele tem e que para mim sobra que eu posso prover a ele de coração e com amor mesmo, sem cobrar por isso, né? Não e minha avó dizia uma coisa que eu acho muito sábio. O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Então também isso não pode se tornar instagramável. Gente, eu tô doando aqui o celular na mão. Eu tô aqui doando uma cesta básica pro fulano. Não, gente, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Ninguém precisa ficar pondo isso em pauta, porque as pessoas elas fazem já querendo, dizendo que ela fez a boa ação, aí também perdeu o propósito. E ao mesmo tempo nós vivemos num mundo que temos necessidade de mostrar o trabalho que fazemos, e quando você tem isso como um trabalho, que é a questão do uso, do atendimento, como equilibrar isso de mostrar que se faz um bom trabalho, mas ao mesmo tempo não tornar isso instagramável e poder cultuar sua religião ali dentro daquilo que você considera para si um porto seguro. Nossa, é difícil. Eu tive esse conflito por muitas vezes, porque o que postar? O que publicar, já que a gente depende da internet? Eu ainda vendo o meu trabalho de jogo de búzios à parte, a casa precisa ser divulgada, o trabalho de Umbanda precisa... O que postar? Eu entrei num consenso de que a gente não posta fundamento, tá? Eu não vejo problema nenhum em postar algo acontecendo, mas eu tenho problema com fundamento. E o por trás, nada do que é publicado ali é publicado de qualquer jeito. Tudo passa pelos meus olhos, porque eu tenho aquele olho muito tipo, como que a comunidade vai receber? Será que isso é legal? Será que isso cabe? Então, assim, a gente tem que estar levando uma mensagem. Poxa, vamos fazer uma postagem sobre a Oxum. O que aquilo vai levar? Vai levar que a Oxum traz água que acalma o ori da pessoa, que acalma, que traz equilíbrio, que ajuda a nutrir? Ótimo. Vai trazer uma mensagem. Eu, particularmente, tenho muito a questão de não mostrar a imolação animal, porque eu acho que isso é uma agressividade para quem não está acostumado. E eu não posso ser desrespeitosa também. Sim, e acho que também é muito dessa questão de colocar uma lente, né? Porque se nós formos, por exemplo, olhar para quem trabalha numa fazenda, a forma como trata o animal, e aí, ótimo, bonitinho, tem aquela visão bonita, mas se você for olhar numa fazenda que cria animal para corte, consumo, nossa, que absurdo tratar o animal dessa forma. Não, é um bem de consumo, ele vai colocar a carne que você tem no seu congelador. Só que ele não tem... isso não é bonito de se ver, não é bonito de ficar mostrando, porque precisa de fato ter essa separação para que você não associe aquela carne ao animal de fato, né? Sim, e eu acho que esse é um dos maiores cuidados, e eu também tenho uma certa reticência. Eu acho que a incorporação, eu até permito que filme, mas de uma forma velada, sem ficar ali na cara do guia, uma coisa, tipo, de longe. A menina que sempre tomando cuidado com a mensagem que está passando e com o que está mostrando. Eu entendo que a gente precisa, que é necessário, eu tive muitas reticências nisso, e é o que eu falo. Se for para mostrar, dependendo do que for, nesse sentido eu prefiro que seja exposta eu. Porque algumas pessoas, elas não estão ali para exposição. Então, assim, o meu trabalho, ele já é exposto. A minha cara já está na internet, é a minha cara que vai responder pelo terreiro. Então, toma cuidado, não tem por que postar fazendo trabalhos, não tem por que postar fazendo... Tomar cuidado com consulente. Então, assim, a gente tenta pôr um filtro o máximo que dá. E a incorporação por si só já gera muito preconceito da dúvida de que se há algo ali, qual que é o fundamento, se essa incorporação ela é de fato ali, a pessoa tem consciência, se ela não tem consciência, Sim. se ela tá fingindo. Então, ali pela tela você não consegue identificar nada disso. Não, é isso que eu falo, a gente tem que ter muito filtro. E eu sou muito chata nesse sentido. Eu falo que as redes sociais podiam estar melhor se eu não exigisse que tudo passasse pelos meus olhos. Mas como eu falo que eu não quero que nada que está escrito ali, colocado ali, não tenha passado por mim, porque aquilo que passou por mim
até o final eu vou brigar por aquilo. Agora, o que não passou, eu não quero ter que ficar indo me desculpar o tempo todo. E isso é importante porque as pessoas que vão te procurar, elas vão entender que aquilo ali é você, né? Por mais que você tenha esse senso crítico, mas a pessoa, quando ela for conversar com você, for pedir uma orientação, for se consultar com você, ela não tá com um personagem, com alguém que tá Exato. fazendo para se mostrar, né? Foi sempre isso que eu quis que as pessoas encontrassem. Você definiu da forma correta. Eu sempre falei que eu queria que as pessoas encontrassem a sacerdotisa, a mãe Jéssica, com tudo que ela pensa na hora que ela sentasse na mesa de Búzios, que ela não olhasse e falasse, nossa, isso aqui é um fake, é só para fazer bonito na internet. Não. Aquilo que você encontrar ali é aquilo que você vai encontrar dentro do meu terreiro a qualquer momento, aquilo que você vai encontrar em qualquer aula que você ouvir sendo dada para os meus filhos, qualquer curso, qualquer coisa, é o que você vai encontrar. Eu tento muito passar isso, tipo, quem você vai encontrar? E se eu não acredito naquilo, também não tenho por que ficar pondo porque tá na moda, porque é tendência, porque não cabe. É muito fácil você só postar falando que faz, e você ser um vazio, né, ali. E quando as pessoas procuram o jogo de Búzios, eu acho que o primeiro contato que a gente tem seriam para as perguntas mais óbvias, né, amor, dinheiro, como que é trazer esse conteúdo e qual tipo de público se atrai? As pessoas que vêm, elas já vêm com essa visão mais realista ou você de fato precisa ajudar nesse processo de desconstrução? Hoje em dia eu falo que é mais equilibrado o meu público, até por conta do boca a boca. Mas o primeiro contato que a pessoa tem comigo, quando ela manda ali mensagem e pergunta sobre o jogo de Búzios, eu já devolvo com uma mensagem explicando o que é o jogo de Búzios e explicando que antes dela fazer qualquer tipo de pergunta para mim, eu também não vou perguntar nada para ela, mas eu vou abrir o jogo e vou entender a mensagem do orixá. Até para não ter nenhum tipo de interferência de achismo, então eu sempre já deixo claro. Então, nessa dinâmica, quando eu abro o jogo, sendo que eu só perguntei o nome da pessoa ali, da mãe da pessoa, a hora que eu abro o jogo e o orixá traz a mensagem, normalmente a pessoa já dá uma desmontada, ela já dá uma... Opa, eu não vim aqui para perguntar sobre isso, mas está me falando sobre várias coisas do meu comportamento ou essa mensagem, a pessoa acaba se abrindo. A gente às vezes precisa ajudar, porque alguns falam, não, eu tô vendo isso, mas isso aqui do relacionamento, isso aqui. Aí você vai conduzindo, mas a maioria nesse primeiro momento, como eu já tenho essa condução, ela já desmonta ali, ela já fala, opa, tem muito mais do que eu vim buscar. Sempre recomendo, traz o caderninho de perguntas com aquilo que você gostaria de saber, porque pode ser que o jogo leve por um caminho e vai ter algumas outras questões que você queria e a gente pode perguntar. Mas primeiro escuta o que o orixá tem para te falar. Porque aquilo talvez seja um problema de base e o que você quer é causado por essa situação que você está negligenciando. Exato, né? E a maioria das vezes a gente escuta depois da pessoa, não, já me respondeu tudo. Nossa, eu vim aqui para perguntar disso aqui, mas isso aí já está respondido aqui e aqui. Então, assim, o orixá, ele fala. Então, eu já criei essa didática com o tempo, porque vinha muita gente com aquela visão querendo saber de amor, de relacionamento, e menos gente buscando autoconhecimento, progresso. A pessoa ela chegava muito desesperada. E aí as pessoas começam a entender que o jogo de Búzios ele vai muito além disso. Então, hoje eu tenho um público diferente, tá? Eu tenho um público ali que já está buscando um autoconhecimento, que está buscando um progresso, mulheres um pouco mais velhas que buscam uma mudança, até homens, que eu atendo um pouco menos homens. O homem, eu tenho uma impressão que ele procura talvez um pouco menos esse autocuidado. A mulher, ela busca o autocuidado antes de explodir. Então, quando a pessoa bate aquela história do autoconhecimento, do crescimento, do como que eu faço isso, o jogo de Búzios, ele cabe muito bem. Várias pessoas chegam no momento ali pela curiosidade, mas acabam voltando e ficando pelas respostas que tiveram. E o público jovem só quer tentar saber de mim quem é o Exu e a Pombogira, e eu já falo que não é no jogo de Búzios e tá tudo bem. Vai ter uma vivência antes de saber disso, né? E uma outra visão que nós temos também, assim, de fora, assim, que olha assim, eu vou ali fazer um trabalhinho. E como que é apresentar isso para as pessoas que esse trabalho envolve todo um conhecimento, uma necessidade, tem uma origem da ritualística, que não é só ali colocar um aguidá e que seu pedido vai ter, eu vou ali fazer uma macumbinha. Como que é
essa parte do trabalho, se sai um trabalho desse ali, uma orientação dessa através da leitura do Búzios, como que conduz essa explicação de uma forma de fato vivenciando? Tá, a primeira coisa que eu explico para o meu consulente é: o jogo de búzios é exatamente como você ir no médico. Você vai no médico, você fez um monte de exame lá e você volta com o teu diagnóstico. O teu médico, ele vai ler todos os seus exames ali. E ali ele começa a falar: você tá com falta de vitamina B12. Você tá sem vitamina C. Você tá com um problema aqui. Então, a gente diagnosticou o problema. E aí o teu médico, ele vai te dar o remédio para que você fique bem, ou a vitamina para que você fique bem. O EBO, ele é literalmente te dar a vitamina B12 que está faltando, a vitamina C, a D, o medicamento que está faltando, para ensinar teu corpo a metabolizar. Então, é a ausência daquela energia que precisa ser metabolizada no teu corpo. Então, é a mesma coisa de você ir lá, tomar uma injeção, você precisa metabolizar. Então, eu já explico isso para o consulente, que a gente vai dar aquilo que falta, ritualisticamente falando. Porém, para aquilo metabolizar, precisa existir um estilo de mudança de vida e de comportamento. E aí a gente entra na segunda parte da conversa, que é a parte que a maioria dos nossos rituais vai existir a imolação animal. Aí é sempre aquela discussão: mas vai cortar a galinha? Aí você volta com aquela conversa: mas você não come frango? É meio óbvio, né? Mas vai cortar a galinha? Vai, mas assim, mas você não come frango? Aí eu passo, às vezes, um tempão explicando para a pessoa que tá tudo bem cortar a galinha, que aquela galinha ela vai ser limpa, ela vai ser doada, porque as galinhas na nossa casa elas são limpas e elas são doadas a quem precisa de alimento, porque na verdade o que eu preciso para fazer o ritual é o ato do momento do corte, que é o que usa a transferência de axé. Talvez a pessoa não entenda que se você vai precisar de uma parte, toda outra não vai ser jogada num saco e dispensado. Não, é doação, é alimento, tem todo um trabalho social ali que você está realizando em conjunto aquele trabalho que a pessoa... Ela também é parte desse axé de bem-estar ao próximo, né? Exato, porque faz algum sentido eu matar uma galinha para pedir prosperidade para tua vida e eu desperdiçar teu alimento na encruzilhada? Não faz sentido, essa dinâmica não funciona. Então, assim, a transferência de axé, ela se dá no momento da imolação, de fato. Porque ali a gente consegue transferir aquele axé de vida que está naquele bicho para aquele trabalho que está sendo feito, que crie vida, para que crie aquela energia na vida da pessoa. Aquela galinha, ela pode ser cozinhada e feita uma comida para o próprio orixá e a pessoa partilhar daquela comida. Aquela comida pode ser feita e distribuída para a comunidade. Aquilo pode virar marmita e ser doado. E pode ser doado porque aquilo já cumpriu a missão. Então, a gente tem que ter essa noção e explicar para as pessoas. Aí a pessoa começa a aceitar um pouco mais. Mas, assim, eu falo que toda vez, a hora que chega na hora de falar da galinha, as pessoas comem frango, só que elas acham que o peito de frango vem embaladinho na caixinha branca dentro no mercado. Tem essa... É o ato, né? O ato de fazer essa transferência de que é um animal vivo para que é um alimento de consumo que, de fato, a gente acaba não mostrando e acaba gerando esse preconceito, né? Não, mas eu vou matar. Mas, nossa, o bicho vai morrer por mim? É as principais perguntas. Às vezes eu falo, então faz a galinha... Tipo, dá valor para essa galinha, então, que morreu para você. Então, muda teu comportamento, faz a galinha valer a pena. E talvez as pessoas acham que é qualquer bicho, né? Não tem esse preconceito. Nossa, não é. Tem toda uma ritualística em cima de animais específicos para cada coisa. Para cada coisa e da forma que é imolado, da forma como aquilo vai acontecer, o que é necessidade energética. Então, assim, tudo tem que ser muito bem pensado. E aí a gente tem que lembrar o fator cultural. No nosso país, existe uma lei vigente que você não sacrifica qualquer coisa, mesmo que a termos ritualísticos, bichos associados à parte agropecuária. Então você vai poder sacrificar galinha, galo, pato, porco, cabrito, animal de consumo. Consumo, né? Exato. A pessoa tem acho que você vai pôr uma máscara ou de um monstro que você está realizando algo, e não, mas é um trabalho que um açougueiro já iria fazer de qualquer jeito, né? Feito com muito mais respeito, feito com muito menos sofrimento. E as pessoas precisam ter isso. E aí a pessoa, quando vai olhar o culto tradicional na internet, descobre que
Na África, eles dão um cachorro algum. Aí eles acham que eles vão fazer um ritual algum aqui no Brasil e eu vou matar um cachorro. Mas não, gente, eu tô sobre a lei vigente de um país, eu não vou fazer isso. Então, assim, só que é um fator cultural nigeriano e eles comem esse cachorro, é uma das carnes preferidas. Então, assim, não é que ele é só sacrificado. Um dos meus choques de realidade lá é que eles comem tudo. E quando eu falo pra você que eles comem tudo, é tudo. É tudo. Me vieram com uma rã quase em decomposição, seca, cheirando morte, tipo, querendo que coma. Não é a parte do aspecto cultural que você teve, né? Não é, você está inserida. Não, e eles comem tudo, eles têm uma escassez de comida no geral, acho que de criação, que lá é comido tudo. Então, assim, se eles vão comer, se aquilo não vai morrer à toa, se não vai ser um desperdício, sei lá, com o tempo a gente vai desconstruindo a cabeça, mas as pessoas ainda têm esse bloqueio, elas ainda acham. Só que mesmo o orixá é força inteligente, ele segue a lei vigente de um país, então ninguém vai tirar um shih-tzu ali da gaveta e vai dar para algum. A gente tem essa associação àquilo que é pet, aquilo que é da fazenda, e aquilo que é pet a gente coloca uma roupa bonita, a gente põe para morar dentro de casa, mas para a natureza o animal é animal. Né? Exato, e tem uma cadeia alimentar, quem come quem, como funciona o quê, e tá tudo certo. E nós somos parte dessa cadeia também alimentar, né? Que nós estamos inseridos dentro de uma casa que nos protege e a gente foi se adequando de uma forma onde a gente meio que se isola dessa... Exato! Caça. E a gente vive num país onde a gente vai ali no mercado e a gente compra o que a gente quer para comer. A gente não está falando de um país que tem uma escassez de comida, que não tem um mercado tão fácil acesso. Nós temos que lembrar que a Nigéria, até 1960, agora, recente, era um país colônia, ele não era considerado país. Então, ele é considerado país há 30 anos. Então, ele vive com um atraso social gigantesco, aonde é um país, você não vai encontrar McDonald's na rua, você vai encontrar as comidas típicas deles. E sim, eles criam no quintal, igual antigamente nas fazendas faziam, para matar e comer. E muitas vezes quem está gerenciando toda essa comunidade ali não quer, de alguma forma, prover uma melhoria, né? Eles também acabam gerando uma certa regulamentação daquilo que entra e sai do seu país por todo um medo daquilo que já aconteceu uma vez, né? Sim, é um país extremamente corrupto, é um país extremamente rico em minério, em várias coisas, mas é um país corrupto. Então você vai dar de cara com a corrupção do momento que você sai do aeroporto e você é brasileiro ou você é estrangeiro e você já pagou seu visto e para eles te entregarem teu visto, eles vão querer te cobrar uma taxa que pode chegar a $1.000. É surreal. E todo mundo vai te pedir dinheiro para qualquer coisa o tempo todo. Então, assim, é um país que tem essa questão. E a gente não pode dizer que não existe. A gente não pode fechar o olho também e achar que tudo é muito bonito. É um país que não tem saneamento básico. Então, assim, tem os pontos... A filosofia de vida dos caras para sobreviver a tudo isso é sensacional. Mas a gente aqui não está preparado para viver a realidade deles. E é complicado também olhar essa realidade e achar que o Brasil é um país completamente evoluído quando a gente ainda tem comunidades que não têm saneamento básico, tem comunidades que vivem à beira da pobreza e achar que só acontece lá, né? Não acontece aqui. E que também não tem o que comer. Eu fui uma vez aqui para o interior de Alagoas, ainda tem casinhas de barro que não tem energia elétrica, que não tem nada perto, que as pessoas também se alimentam do que tem ali na natureza. E eu tô falando aqui do lado. Não é nem tão longe de Maceió, ali da capital. Então, assim, isso sem a gente falar da nossa própria Bahia, do nosso próprio Amazonas, do que tem aqui dentro. Então, as pessoas todo mundo tem solidariedade com o que tá ali fora, mas e o que tem aqui dentro do nosso país? É muito fácil você fazer uma ação que é bonita, que tira uma foto, mas esquece, por exemplo, das dificuldades das famílias ribeirinhas, esquece do tamanho que o Brasil tem continental e que de norte a sul você tem ricos, pobres e miseráveis convivendo a metros de distância, né? Exato, a gente tem uma qualidade de vida que é o que eu falo, a gente tem um conforto. Ah, é rico? Não, mas eu tenho conforto. Eu tenho minha casa, eu durmo na minha cama, eu tenho energia elétrica, eu tenho que comer, tá tudo bem.
isso que eu falo que às vezes eu não me dou nem ao luxo de ficar reclamando da vida, porque por conviver com o nigeriano e com as necessidades deles, às vezes eu falo, gente, eu não tenho nem coragem de dizer algumas coisas. Ah, teu dia foi ruim por quê? Ah, porque eu me estressei? Tipo, problema que eu tenho. Você convive com uma realidade que tem muito menos e faz ter um olhar muito mais de agradecimento sobre aquilo que você tem, por mais difícil que seja, né? Porque é uma dificuldade que é emocional, é comportamental, e lá é uma dificuldade de sobrevivência, né? Exato, a gente aprende a agradecer pelas dificuldades, porque as dificuldades ela faz para que a gente seja a mola propulsora para você crescer, porque a gente cresce na dor, o ser humano ele cresce na dificuldade, ele cresce na dor, é mentira que a gente cresce na doçura, a gente só cresce quando a gente sai do desconforto. Então, enquanto a gente está ali sentindo a dor, o desconforto, é aquilo que faz você se movimentar. Então, a gente aprende a agradecer até pelos momentos de dor, porque às vezes é aquilo que me fez crescer. Tudo que eu cresci na dor, foi onde eu fiquei desconfortável, não onde estava cômodo. Sim, isso é muito importante, e gerar essa visão aos outros é um trabalho muito nobre, porque é uma visão de mestre, de professor, e não de um poder que o sacerdócio gera, né? Você não tá ali como líder de algo que te promove poder, mas é de uma responsabilidade que gera conhecimento aos demais, né? Exato, a gente dá ferramentas, a gente ajuda. Ah, utilizamos de medicinas ancestrais? Sim, utilizamos. Utilizamos de erva, de banhos, de ritualísticas para tua cabeça, para fortalecer. O orixá ele vai fazer tudo por você, menos a sua parte. Isso é muito importante. E para quem estiver a fim de fazer a sua parte, de conhecer mais, inclusive frequentar onde fica o terreiro, como funcionam os seus atendimentos, como as pessoas fazem para entrar em contato, as aulas, como funciona esse processo? Vamos lá. O nosso terreiro ele fica em Campinas, tá? No Jardim Guanabara. Ele fica bem pertinho da região ali do centro de Campinas. Nossas giras de Umbanda, elas acontecem toda sexta-feira às 19h30, tá? Quem quer se desenvolver na Umbanda, toda terça nós temos desenvolvimentos para os filhos. Então, nesse desenvolvimento, a gente tem metade de uma aula teórica e metade prática, porque eu não acredito num espiritar por espiritar. Eu acho que a gente tem que se fundamentar, a gente tem que ter noção do que está acontecendo com o nosso corpo. O culto tradicional, eu dou 2 aulas por mês, tá? De acordo com o calendário. Aí eu sempre recomendo, marca um jogo de búzios para entender, para me conhecer, para conversar, para entender o que você quer, porque isso é muito importante a gente se alinhar. Então, assim, o primeiro passo para você adentrar o culto tradicional é fazer um jogo de búzios, é conhecer aquele sacerdote, porque precisa ter uma identificação, inclusive de ori. Porque se você vai seguir um mestre, teu ori tem que estar confortável com aquele mestre que vai te orientar. Você tem que estar confortável naquilo, você tem que se sentir bem. Então eu acho que o primeiro passo é sempre... Eu falo para todo mundo, vem me conhecer, vem conhecer a casa, vem conhecer o meu trabalho, faz uma consulta, gostou da consulta, faz a ritualística determinada, gostou do resultado, aí a gente começa a pensar em encaminhar, porque às vezes a pessoa ela chega com muita sede ao pote, e é isso que às vezes dá errado. Então, conheça, nem tudo é sair se iniciando semana que vem, as pessoas querem viver tudo de uma vez só, e isso não funciona para ninguém. Sim, tem que ter, como você não vai gerar confiança numa conversa ali instantânea. Não, e a confiança, ela é criada dos dois lados. Eu falo isso para todo mundo. Eu não quero só que você confie em mim, eu quero poder confiar em você. Porque um aluno que você não confia, você também não dá o seu máximo. E você está passando um conhecimento que a pessoa pode usar isso para o mal, para ganhar vantagem em cima das outras pessoas, né? Aí eu vou pensar o que eu vou ensinar, eu vou falar, poxa, eu não posso ensinar tal coisa, porque fulano não é tão legal, e aí ele pode usar. Então, assim, a gente tem que ter um elo de confiança. E uma das coisas que eu falo eu ensino o conhecimento
é tua responsabilidade como você vai usar isso, porque a forma como você vai usar vai reverberar na tua vida. Não é ensinar para colocar um cabresto na pessoa que, ó, você vai seguir aqui dentro da minha casa dessa forma, porque é assim que eu sigo. Não, o que eu Lida com o aprendo conhecimento. eu tenho aqui o conhecimento, eu sigo, eu respondo pro orixá, então assim, eu tô te ensinando. A minha parte como mestre eu tô fazendo, eu tô te dando conhecimento. Como mestre, eu vou te dar ortoga no tempo certo para realizar cada ritual. Se você fizer antes da hora, se você fizer errado, se você fizer, tua conta e risco é entre você e o orixá. Quem vai cobrar de você não sou eu. E como é um culto hierárquico no sentido de que ele é ancestral, você recebe permissões do seu mais velho para poder fazer algo, você vai recebendo conhecimento e permissões, eles vão te preparando. Então, assim, tudo eu tive permissão no tempo certo de realizar. Não saí fazendo ebó, jogando búzios em uma semana. Muito pelo contrário, tem rituais que eu levei 5, 6 anos para poder fazer. Então, não é semana que vem você pode fazer. Mas é ir vivendo aquilo e aprendendo. E você só vai fazer algo que você aprendeu, que você viveu, que você sentiu. Então, é um culto de autodisciplina, de sabedoria, de... E a gente não olha nem para a realidade, né? Você vê o tempo que a gente vai fazer a jornada dentro de uma faculdade, tem cursos que além da faculdade você ainda precisa passar por uma prova de aptidão, e você sai amplo, você não é específico, e você tem todas as especializações. Quando a gente olha como uma religião, só como religião, acho que você pode praticar tudo porque existe todo o fundamento, mas quando a gente olha por uma questão iniciática, que você está se expandindo em um caminho, que você está se especializando, isso é muito mais nobre, muito mais belo, todo esse tempo que você passa no convívio com a religião para você se tornar apto a executar alguma coisa, né? Exato, e é o que a gente fala, a iniciação, o próprio nome te diz, ele é um ato iniciático onde você se compromete a iniciar e começar a trilhar aquele caminho. Nisso aí vai ser falado para a pessoa se ela tem um caminho sacerdotal, se não tem. Ótimo, você tem um caminho sacerdotal. Isso não te faz sacerdote amanhã. A pergunta aí é, o que eu preciso para me tornar um sacerdote? O que falta? E aí a gente não vai falar só de técnico, porque a parte técnica é fácil de suprir. A gente vai falar, inclusive, de comportamento, de postura. E não é diferente de um estudo de faculdade que tem pessoas que entram para fazer a engenharia e se tornam professores, outros entram na engenharia e se tornam os profissionais que vão trabalhar na administração, outros que vão trabalhar de fato ali nos projetos em si. Então, um mesmo caminho que te abre um leque dentro daquilo que é a sua aptidão. Exato, e o sacerdócio não é somente jogar búzios e fazer ebó, gente. Tem sacerdócios especializados em pinturas corporais, especializados em comida, especializados em diversas coisas que funcionam a dinâmica de axé de uma casa. Então, assim, a pessoa tem que vivenciar e ela tem que entender que ela precisa aprender e que ela precisa ter um comportamento que condiz com aquilo, porque você vai estar representando uma comunidade. Então, eu falo que o processo entre a iniciação e assumir o sacerdócio, ele te molda muito mais do que qualquer outra coisa. Isso é muito importante, porque você vai sair transformado porque você melhorou como pessoa, não porque aquilo ali é só uma experiência de um portal que você atravessa e você sai diferente, né? Queria que tivesse essa varinha mágica, mas nunca teve, tá? É um processo de construção que vem desde pequena, né? Com todo o fundamento. Não, mas assim, vem desde pequena, mas eu falo que nos últimos 8, 9 anos isso veio de uma forma muito intensa. Eu tinha alguns comportamentos a nível pessoa, onde eu era impaciente, briguenta, em 2 minutos arrumava um TDL. Tinha uma tendência a procrastinar e me colocar no papel da pobre, de mas por que não deu certo? Por que não deu certo? Porque eu enrolei, eu não fiz o que eu devia ter feito, eu não fiz a minha parte. E aí, quando eu encontro essa questão com o Ori e começo a desconstruir, o meu crescimento foi gigantesco. É o que eu falo, hoje, eu não consigo nem me imaginar entrando numa discussão, eu viro as costas e saio andando. É a evolução pessoal, né? Não é só... pessoal, né? Eu falo para todo mundo que foi muito pessoal. Assim, o meu crescimento, meu marido fala que às vezes ele não me reconhece. Que ele fala, nossa, Jéssica de antigamente. E aí ele vê hoje, assim, então isso serviu para minha relação, isso serviu para tudo. Onde eu paro de achar que todo mundo tem um problema comigo,
e que o problema sou eu. Não, eu passo a olhar e entender que o outro teve um dia ruim, eu passo a olhar e falar, puta, teu comportamento diz sobre você, o meu diz sobre mim, então eu não vou nem reagir porque não vale a pena. A religião ali é um caminho à parte, né? O pessoal, Jéssica, que foi o que sustenta isso daí. Se isso não está bem, não adianta todo o resto, né? Não, e adianta eu querer tocar uma casa de axé com sei lá eu quantos filhos, e eu não ter paciência para lidar com essas pessoas, eu não ter paciência para ouvir, eu não ter a paciência e a sabedoria de sentar e ouvir o que está acontecendo. Adianta eu liderar as pessoas no grito? Você só vai expor aquilo que tá te incomodando. A minha fraqueza. Então, assim, a gente precisa lidar isso. Então, eu falo que a formação do sacerdócio, ela foi muito mais a nível pessoal, o técnico sempre tendo que correr atrás, mas, assim, o técnico é a parte fácil, porque é a parte que você estuda. Mas o pessoal, ele dói, porque ele vai ficando incômodo e aquilo não cabe. Sim, então, isso. assim, você vai aprendendo. Eu falo que uma das minhas maiores lições, assim, eu não sou nem tão devota de Iemanjá, mas uma das maiores lições que Iemanjá me trouxe é: se eu não sou capaz de conversar no amor, eu converso amanhã. E aí não é a figura Iemanjá estereotipada, é a questão da qualidade de exemplo que ela te proporciona, né? Exato. Se eu não sou capaz de conversar com um filho no amor, se eu vou brigar, se eu vou ofender, respira. Isso até na minha vida pessoal, respira. A hora que eu tiver condições de conversar no amor, eu volto. Então, assim, às vezes eu falo, olha, eu não tenho condições de conversar com você hoje. Vamos marcar amanhã, a gente conversa. Porque às vezes eu também preciso me acalmar. Eu também tenho o meu lado emoção que também vibra. Então, às vezes eu preciso acalmar essas emoções e agir com o racional. Então, se eu não tenho essa capacidade, eu não falo. Então, eu falo que foi nisso tudo que o Orixá ele veio transformando a Jéssica Pessoa. Então, assim, a Jéssica Pessoa tem sentimento, fica com raiva, fica com tudo, mas aí você vai lidando com essa tua sombra, que esse teu monstrinho que mora ali dentro, e vai aprisionando ele. Você também é uma pessoa que está em constante evolução, apesar de estar na frente de um terreiro com diversas responsabilidades, e é isso que muitas vezes as pessoas não imaginam, né? Que você atingiu esse ponto, você tá num estado zen que você não tem mais problemas, né? Imagina, a gente começa com o problema de que tem que pagar a conta de água, aluguel, o vizinho que reclama, o cano que estoura, e tudo. E eu brinco que tudo acontece no dia do trabalho, tá? Nada acontece fora. Então, no dia do trabalho, tudo acontece. A hora que chega o trabalho, você já tá aqui, ó. Mas você tem que superar isso e tocar teu trabalho. Então, assim, eu falo, nossa, teve a semana inteira pro banheiro estourar. Vai estourar no dia da gira? Vai. Isso é uma visão que é bonito que você passa e as pessoas vão ter essa oportunidade de ouvir, conhecer, e se elas se sentirem à vontade de querer fazer um jogo com você, como que elas entram em contato, onde elas podem marcar, conhecer sua agenda para chamar você para fazer esse atendimento e ter essa visão de mundo como eu preciso antes do que mostrar. Eu preciso, tá, né? O Instagram é iya.ad, né? AJE _. Se procurar como Jéssica Massinelli também acha. O contato, deixa eu pegar aqui para você também, porque eu também não sei de cor. É o 19 953 30 0116. E fica o convite para vocês experimentarem, buscar mais sobre o autoconhecimento e entender que ele vem primeiro acima da sua religião, da sua fé e da forma como você se conecta ao mundo, né? Porque não adianta você ser uma pessoa incompleta e tentar se conectar e tirar ao máximo do mundo, né? Você nunca vai estar satisfeito com aquilo que você está recebendo, né? Exato. Aí religião nenhuma vai ser boa.
E aí você vai estar o tempo todo criticando e tá, de fato, você é o vazio da história toda, né? Exato. Religião nenhuma vai ser boa, sacerdote nenhum vai ser bom. Então, o primeiro passo, eu acho que é olhar para dentro e entender o que está aí dentro. E fica o convite para vocês aproveitarem essa jornada. Exato. Religião nenhuma vai ser boa, sacerdote nenhum vai ser bom. Então, o primeiro passo, eu acho que é olhar para dentro e entender o que está aí dentro. E fica o convite para vocês aproveitarem essa jornada. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.